E aí pessoal, beleza? MC Jesus aqui de novo. Esse vídeo é um vídeo resposta aí ao vídeo do Henry Bugalho, em que tem o seguinte título: Jesus era comunista? É uma pergunta, certo? E aí o Henry Bugalho então ele começa esse vídeo justificando um vídeo que ele fez no dia anterior. Esse vídeo era a respeito do era uma analogia que foi feita pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, segundo ele, num site, certo? E aí ele comenta sobre isso, tal, porque no caso esse governador ele fez um paralelo ali, uma analogia entre os cristãos primitivos e o comunismo, certo? Aí no caso o Henry Bugalho no vídeo dele ele começa questionando isso, certo? Ele questiona que realmente não havia, é um anacronismo isso, porque na verdade primeiro que o comunismo é um resultado do capitalismo e tal, e é uma coisa pós-moderna e tal, então não tem nada a ver. Que ele defende que se pode utilizar isso como uma analogia, tal, sentido figurativo, tal. E aí ele começa a falar várias coisas, tal. E é o seguinte, porque assim, de início parece que ele entendeu, sabe? A impressão que eu tinha no início, quando eu comecei a assistir o vídeo, é que ele havia entendido que, realmente não se compara, entende? Mas aí, no caso, ele começa utilizando uma lógica ateia e agnóstica, utilizando como argumento o fato de que ele não se interessa por teologia, hermenêutica, exegese e interpretação bíblica, apenas questões factuais, certo? E daí ele começa então a dizer, aí ele começa a falar vários assuntos, sabe? Vários assuntos. E é o seguinte, o primeiro assunto que ele começa a falar é sobre Paulo de Tarso, beleza? É sobre Saulo, né? E ele fala o objetivo do cristianismo primitivo era pregar o amor, pregar, sabe, a tolerância, isso, aquilo, aquilo outro, que é o que Jesus pregava, certo? É isso que o Henry Bugalho diz. Porém, vamos voltar aqui, tá bom? Vamos voltar nesse ponto aqui. Então, primeiro ele disse que não são comunistas. E eu vou dizer a minha opinião agora, tá ok? Minha opinião não. Vamos dizer assim, vamos colocar em contradição a opinião do Henry Bugalho contra certos fatos, que nesse caso são fatos, tá? Não são interpretações, certo? Do período em que estamos analisando, tá ok? Então é o seguinte, é impossível se fazer uma leitura histórica sobre a comunidade dos cristãos que sobreviveu até os nossos dias hoje, teve uma grande influência na sociedade, certo? É impossível entender isso, certo? Retirando a motivação deles, certo? Qual era a motivação? Eles eram apenas um grupo que, tipo assim, teve um cara que morreu fazendo bem pros outros, tal, e aí eles começaram a pregar aquilo, e tipo assim, paz e amor, todo mundo aí e tal, hippie, beleza, tipo, bora, não vamos pregar ódio, não vamos pregar nada. Obviamente pregar ódio não é uma coisa legal, né? De maneira alguma, certo? Mas assim, segundo o que ele diz, o único objetivo dos cristãos era mostrar o amor, certo? E mostrar o exemplo de Jesus em dar sua vida, em tipo assim, tudo beleza, entendeu? Pode, sabe? Vamos ficar tudo de boa aí e tal, tudo mais. Só que porém é o seguinte, a gente tem que entender o contexto, certo? Do período. Porque é muito fácil falar isso do momento ocidental, pós-moderno, certo? De uma sociedade ocidental, certo? Pós-moderna, em que a democracia está bem estabelecida, certo? Os direitos humanos e tudo mais. Então isso é muito fácil hoje, falar dessa forma, certo? O único objetivo é esse. Até porque quem motivou isso foi o cristianismo, certo? Essa foi a parte que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo ou da história, do tempo, eles aceitam sobre o cristianismo, que é o quê? Beleza, o cristianismo prega paz e amor, Jesus morreu lá na cruz lá, entendeu? Então é isso aí, entendeu? Ele mostrou que o ser humano tem que dar sua vida pelo outro e não ser egoísta e tudo mais. E acabou. É o que ele pensa, é o que a sociedade ocidental, pós-moderna pensa. Acabou o papel de Jesus nisso.
certo? Inclusive é por isso que os políticos, pessoas no geral aí no mundo, utilizam o exemplo de Jesus quando querem se fazer de coitadinhos, certo? Aí eles usam o exemplo de Jesus, beleza? Quando é para ser, eu estou sendo humilhado, estou sendo não sei o quê, quando é para se vitimizar, pintar uma face assim, pura e tipo assim, oprimida e tudo mais, todo mundo usa Jesus, certo? É sempre assim, seja esquerda, seja direita, todos usam Jesus, certo? Mesmo até centro, tá bom? Usam Jesus para esse objetivo, tá ok? Agora existe um detalhe muito importante, tá bom? Eu fiz as anotações aqui e eu vou falar sobre ela então, tá? Então, o primeiro passo é esse. Como ele fala, o Henri Bugalho fala de análise factual, ele retirou do contexto, certo? Histórico, do contexto ali social, ideológico, social e tudo mais, certo? O que motivou essa reunião dos discípulos. E aí entra a grande questão. Vamos voltar no objetivo principal do vídeo, né? E na origem dele. A origem dele foi porque alguém falou, que é o governador lá falou, que comparou com comunismo e cristianismo. Aí entra a grande questão. O comunismo, ele prega que o Estado, certo? O Estado, ele é soberano e ele distribui de maneira igualitária para as pessoas, certo? E é um Estado humano, feito por seres humanos, tá ok? Por homens que vivem na mesma sociedade, tá ok? Aí entra a grande questão. O cristianismo, desde sempre, desde que Jesus começou seu ministério, e desde antes de Jesus começar seu ministério, mas obviamente era Jesus o centro disso, certo? Dessa vamos dizer, desse fato, certo? É que esse cara, vamos chamar dessa forma para fins didáticos, tá ok? Eu vou falar de Jesus aqui de uma forma bem assim, normal, certo? Para fins didáticos, porque o Henri Bugalho diz, não me interessa por teologia, por interpretação. Então eu vou falar aqui de maneira assim, bem didática, tá ok? Esse cara chamado Jesus Cristo, tá ok? Bom, intitulado Jesus Cristo, né? Cristo ungido e tal. Jesus o Galileu, né? Certo? Ele pregava, em primeiro lugar, o reino dos céus, certo? Ele não pregava reino algum aqui na terra, certo? Inclusive foi por isso que ele foi crucificado, certo? Foi por isso que ele foi traído, certo? Porque as pessoas estavam testando os limites dele, tentando ver se der um poderzinho para ele ali, ele vai mostrar, entendeu? E ele vai mostrar que é sim daqui, o negócio é daqui, entende? É aqui e agora, é no tempo e no espaço de agora que vai acontecer, entendeu? Foi isso que Judas pensou e forçou a barra ali para Jesus, certo? E aí aconteceu tudo que a gente conhece, certo? E era um cumprimento de uma profecia. Por quê? Jesus estava pregando o reino dos céus. E quando eu falo sobre fatos, aqui eu vou chamar uma coisa aqui, que eu acho que o Henri Bugalho está desconhecendo completamente, e eu vou utilizar um termo também bem humano, bem filosófico, tá? Eu vou chamar isso de, para questões de diálogo filosófico, tá? O mito cristão. Então, assim, na verdade o Henri Bugalho ele desconhece completamente o mito cristão. Ele pode, assim, conhecer um pouco desse Jesus ocidentalizado, certo? Dessa parte que o Ocidente pegou sobre Jesus. Que é o cara que morreu tal para dar sua vida para a humanidade e tudo mais. Beleza? Isso daí, isso é fora de questão. Todo mundo, qualquer pessoa, entendeu? Entende isso. Do menor até o maior, ok? Agora, o que as pessoas não entendem, e o Henri Bugalho, como um formador de opinião, filósofo que fala 6 línguas e tudo mais, não estou criticando aqui, estou dizendo assim, se ele for humilde ele vai entender o que eu estou dizendo, tá? É o que eu chamo de o mito cristão, tá? É entender todo o contexto, certo? Pensar com a mente de Jesus, tá ok? Beleza? Jesus chegou nessa terra, certo? A missão dele, que ele foi educado desde pequeno, não vamos entrar em detalhes se é verdade, se não era, tá ok? O que ele foi educado desde pequeno era, havia um filho da promessa no jardim do Éden, tá ok? Que ia salvar o homem do pecado original, ia restaurar a religião verdadeira, que é o quê? Religar o homem a Deus, de maneira infinita, eternidade, certo? Sem mais ficar desligado de Deus, sem mais conhecer o mal, porque a árvore que o homem comeu no jardim do Éden era a árvore do conhecimento do bem e do mal, não a árvore do conhecimento, como alguns cientistas costumam dizer aí, como se ser crente, cristão, believer, fosse errado para um cristão, certo? Conhecer
certo? Deus nunca disse para não conhecer, certo? Ele disse não conhecer o mal, certo? Porque quem é que gosta de conhecer o mal? Você gosta de conhecer o mal? Então vai lá, fica doente. Ah, você gosta de conhecer o mal? Então vai lá, morre alguém da tua família, entendeu? Então é isso, isso é conhecer o mal. É isso que Deus quis preservar, certo? Depois da revolta de Lúcifer e tudo mais. Esse é o mito cristão, tá ok? Na sua plenitude, tá ok? E daí Jesus veio então como enviado de Deus, filho unigênio e tal. Os muçulmanos acreditam que ele foi enviado por Deus, não acreditam que é filho e tal, mas acreditam numa santidade até maior do que as que os cristãos acreditam. E eles acreditam que Jesus está ao lado de Deus, certo? E que vai voltar também, e que vai julgar. No caso, o julgamento, a gente vai chegar nessa parte, beleza? Porque um cara que deu a vida para a humanidade, ele não precisa nem de julgar, né? Ele só fala assim, ah, vem, entra todo mundo, bora, bora. Entendeu? Não importa, você vem aqui, beleza? Mas vamos chegar nessa parte aí. Mas a grande questão então aqui é desconhecimento do mito cristão. Jesus, ele tinha um objetivo preciso, salvar o homem do pecado original, certo? A partir disso, ali a sociedade de Israel, certo? De Israel, que vivia cercada, como hoje, a mesma coisa exatamente, de pessoas querendo destruir aquele povo, certo? Ela estava ali e ela tinha esse objetivo, certo? O objetivo deles eram por Deus, certo? Isso é um mito cristão, judaico-cristão, tá ok? É um mito, tô falando de algo factual, certo? O que aconteceu e que gerou guerras e guerras no mundo inteiro. Então é necessário saber disso. Não é necessária interpretação teológica para isso. Os judeus acreditam, sempre acreditaram, certo? Que Deus deu uma missão para eles, certo? De representar ele aqui no mundo, certo? Religar, a ser a verdadeira religião, de ligarem eles ao reino dos céus, tá ok? Isso é o que os judeus representavam, até Jesus vir, certo? Quando Jesus veio, certo? Ele cumpriu daquela forma, dando a vida e tudo mais, porque era a plenitude da salvação seria restaurar o homem para antes do pecado original, certo? Voltar, restaurar, certo? A redenção até antes do pecado original, restaurar o estado original. Só que o que acontece? Deus não usa varinha mágica, como muita gente diz, certo? Tudo que Deus faz é muito preciso. E agora, então por isso dizer que Jesus não andou sobre as águas, que Moisés não abriu o mar vermelho, essas coisas. Não, simplesmente porque eu não conheço. Você sabe como é que era o mundo naquela época? Você sabe que leis regiam o planeta Terra? Você sabe se tinha alguma influência radioativa de alguma coisa e tal, e sabe? Animais enormes ou que puderam fazer isso, aquilo? A gente não sabe, certo? Então assim, aí entra obviamente fé e tudo mais, certo? Mas é necessário saber que o fato que existe é que pessoas acreditaram naquilo, foram motivadas àquilo, até chegarem aos nossos dias. Porque nós estamos falando de sociedades que são multimilenares, certo? Que sobreviveram até hoje. Então as crenças deles de alguma forma influenciou e ajudou em alguma coisa para eles chegarem até aqui. Porque o objetivo último da humanidade, das sociedades, é sobrevivência. E se eles sobreviveram, então está aí, beleza? Aí entra a grande questão. Então os discípulos eles só estavam ali paz e amor. Só isso, beleza. Paz e amor, Jesus morreu. Não. A mensagem dos discípulos era: Jesus ressuscitou, certo? Aí você pode falar, não, mas beleza, isso aí, como que alguém pode ressuscitar? Como que alguém pode ressuscitar, certo? Existem casos, já foi até na ONU um cara lá falar que foi ressuscitado, que os médicos constataram que ele ressuscitou, e ele atribuiu isso a Jesus, certo? Beleza? Ele estava morto, foi declarado morto e ele ressuscitou. Então, beleza, ressurreição existe? É um fato, assim, extraordinário, mas pode acontecer? Aí entra a gnose e a agnose, né? Então vamos lá. Aí o que acontece? Então os discípulos defendem esse Jesus, ele ressuscitou, e não só ressuscitou, mas ele subiu ao céu.